Capítulo 37. A rivalidade no futebol. Que criança nunca sonhou em jogar contra um time rival que ele torce desde criança. Isso é estimulado desde cedo, porque vocês, pais, acabam incentivando os filhos a assistir um jogo, e aí tem aquele duelo contra a equipe rival, e tudo isso acontece, porque a criança acaba vendo essa mágica, e isso que é muito legal. Só que a única situação é que nas categorias de base, muitas vezes as crianças não têm discernimento, os atletas em si, não têm discernimento para saber o que é certo, o que é errado, né? E acabam excedendo um pouco esse limite. Tá, então você vai me dizer que a rivalidade não é algo bom? É sim, pelo contrário. Eu acredito sim que para a formação do atleta em si como um todo é muito bom. Qual é o significado de rivalidade? Rivalidade é sempre assim, é sempre duas pessoas ou dois times que disputam pelo mesmo objetivo. Ou seja, tem aqui um time de um lado, um time do outro, os dois estão disputando o mesmo objetivo, que é vencer o jogo. Então isso que é a rivalidade em si, né? Agora, qual que é a parte diferente? A parte diferente é o seguinte, que no futebol em si, a rivalidade, ela tem o esporte, ele tem regras, ele tem objetivos, ele tem metas, cada um tem sua situação, só que o que é de entendimento geral é que você tem tem um limite para poder, que não pode ser ultrapassado. Lembrando que muita gente acha que rivalidade, quem está do outro lado é o inimigo, e não é o inimigo. Né? Rivalidade é essa disputa pelo esse objetivo em comum. E não que quem está do outro lado é inimigo, é rival, que você quer o mal e tudo mais. Não é esse o ponto, não. Não é esse o ponto. Lembrando, então, que rivalidade não é algo ruim. E ela é necessária para o futebol, desde que seja algo de maneira saudável e que seja positiva. Né? Quando que começa uma rivalidade entre os times? Vamos falar de um time profissional, tá? Muitas vezes é pela sua proximidade ou pela sua história, né? Porque já aconteceu. E quando que acontece a rivalidade numa escolinha? Ué, pela sua proximidade ou pela sua história de vários e vários amistosos, jogos, etc., que essas equipes acabam se encontrando, né? E como é que faz para uma rivalidade aumentar o desempenho? Né? Que parte que é interessante isso dentro da formação do atleta? Vamos lá. Primeiro, aumenta a competição, aumenta a disputa, a competição em si, faz com que os atletas elevem o nível. Ele impulsiona os atletas a se dedicar mais, logo o jogo fica melhor, porque se cada atleta entrega um pouco a mais, um pouco a mais, um pouco a mais, aí vai ficar muito bom, né? E por que isso acontece? Porque ninguém quer perder um clássico, né? Você lembra quando o teu time do coração perdeu um clássico? Tem gente que vai falar, eu não lembro, porque a última vez que meu time perdeu, vixe, faz muito tempo. Faz tanto tempo que eu nem lembro, né? Mas você lembra quando que é gostoso, o quando o teu time do coração ganha um jogo, uma disputa contra o rival, ganha um clássico, né? O quanto que é legal você ir lá dar aquela cutucada, né? Que isso é futebol, né? E a gente tem que saber que isso faz parte de um todo, né? Futebol é entretenimento, mas é entretenimento para quem está de lado de fora das quatro linhas. Para quem está do lado de dentro, é uma disputa. E essa disputa dentro do objetivo que é ganhar o jogo. E independe se é de uma escolinha, de uma categoria de base ou do profissional. É importantíssimo que essa disputa exista, mas daí que seja de maneira saudável e competitiva. Lembrando, e eu gosto de deixar muito claro, alguns torcedores acabam passando o limite em relação a torcer para o seu time do coração quando tem um clássico ou algo do tipo. Que acredito que quem está na arquibancada pode fazer tudo e do jeito que quiser. E se tem uma coisa que é inadmissível, são atos de violência, de racismo e esse tipo de coisa. Eu acredito que ainda em pleno século XXI, a gente tem que continuar a falar sobre esse tipo de coisa que não é plausível, né? Não existe. Não é para existir esse tipo de coisa e ainda assim existem porque tem pessoas que não têm discernimento. Mesmo falando que nós adultos, nós temos discernimento do que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, mas tem pessoas que quando chegam no jogo, no clássico, contra o rival, parece que esquece. Ah, isso só acontece no profissional? Não. Isso acontece numa escolinha, quando o seu filho vai jogar e você coloca uma rivalidade dentro da sua cabeça, que aquele é o jogo mais importante, que precisa sair com a vitória, e que por algum motivo o time do teu filho perde. E aí você arruma encrenca com o árbitro, arruma encrenca com outros pais, acaba ofendendo até os próprios atletas do outro time, e isso é inconcebível, né? Já levando para esse lado. Então, o que eu digo para vocês? O que a gente conclui? Que existem e deve continuar
existir a rivalidade no futebol, que é essa parte importante. A intensidade desses confrontos é o que determina entre os clubes o tamanho que vai ser essa rivalidade, que é uma parte fundamental. Essa rivalidade não pode justificar um ato errado que você vai fazer como torcedor, que você que está do lado de fora não pode justificar, tanto quanto não justifica as ações dos atletas de maneira negativa, e todos merecem respeito, independente se está dentro do campo, se está fora do campo, se é o time rival ou se não é, todo mundo merece respeito. E eu acho muito interessante quando um clube, principalmente no profissional, acaba abraçando uma causa, uma determinada causa de um jogador ou de uma situação em prol de defender o esporte. Essa que é a parte principal. E eu não posso deixar de comentar aqui o quanto que é importante o futebol raiz, né? O futebol raiz faz parte, sabe? Faz parte ter esse gosto mesmo. E quanto que é legal, você pode lembrar, né? Tirar lá da sua memória, o quanto que era legal você num domingo à tarde, às 16 horas, ligar a televisão e estar passando um jogo do seu time do coração contra um time rival. E o quanto que isso era um momento de você confraternizar com teu pai, com os seus familiares, de vocês torcerem, vibrarem, etc. Isso é um sentimento que não pode deixar passar, sabe? Não pode deixar passar por algumas atitudes, muitas vezes, que a gente comete, e quando você cometer não tem problema, mas reconheça o erro. Eu acho que mais sábio do que alguém que não erra é alguém que erra, reconhece o erro e faz o que precisa ser feito para se retratar e tudo mais. Lembrando que nós, adultos, nós somos o espelho para os nossos filhos, para a próxima geração. Que teu filho nunca vai fazer o que você diz, ele sempre vai fazer o que você faz. Logo, nós somos referências. Então tome cuidado quais são as referências